Esse vídeo é para você que está cansado de perder no poker, está cansado de não ter estratégia e não sabe como deve agir nos torneios aqui micro da PokerStars, seja 0,25, 50, $1 e $2. Se você quer aprender estratégias, esse vídeo foi feito para você. Vamos direto ao ponto, fazer um review de um torneio e te ensinar como ser mais lucrativo. Então, vamos pro vídeo. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você deseja um conteúdo mais profundo, que você realmente aprenda passo a passo como você chegar aos seus primeiros $1.000 e $2.000 no poker só com o Sitting Go, com esse meu curso, Viver de Sitting Go, ele foi feito para você justamente bater essa primeira meta de $1.000 a $2.000. Então, vamos pro vídeo. Começamos aqui com algumas mãos que a gente foldou. Lembrando naquela nossa estratégia que a gente vai jogar mais tight nesses inícios de torneio. A gente foldou 4-2, a gente foldou aqui o 10-9 também, a gente acabou não defendendo esse 10-9. A gente poderia defender, Ângelo, poderia defender, poderia até jogar de tribet, mas eu acabei passando aqui essa mão. Olhando agora, eu acho que eu poderia sim ter jogado de tribet nessa situação. Eu acho que foi quem sabe, um misplay ali que eu tive em deixar essa mão passar. Aqui eu acho que é um tribet até muito claro, inclusive, da gente aquele small blind contra um raise de 2,5 do button. A gente poderia sim ter feito 150, 200 aqui. A gente tem uma mão que joga muito bem pós-flop. Então aqui acho que já foi um primeiro gap que a gente encontrou no nosso jogo aqui, que a gente poderia ter aberto essa mão 10 e 9. Seguindo aqui mais algumas mãos, valete 5 a gente não vai abrir do botão, né? Ângelo, mas quais são os valetes offs que a gente vai abrir do botão? A gente vai abrir valete 8 mais. Valete 5 aqui acaba não entrando, a gente acabou não abrindo. Esse rei-dama a gente acabou foldando também. Ângelo, mas não é um erro foldar esse rei-dama? Então, a gente teve 3 limps aqui, né? Como eu ainda não tinha muita informação do field, eu preferi acabar foldando essa mão justamente porque com 3 limps aqui, a gente teria que fazer um size bem alto, né? Que a gente acabaria comitando bastante no nosso stack aqui só nesse raise, né? Pra você ter uma ideia, a gente teria que abrir 3x se fosse normal, né? Como a gente teve 3 limps, a gente teria que aumentar mais 3 big blinds, então a gente teria que fazer 6 big blinds, né? Então a gente teria que fazer 180 aqui, para fazer um tribet aqui, e muita chance que teria de os outros jogadores virem pra mesa. Como eu estou no início do torneio, eu não quero me comitar nessas situações, eu quero ter primeiro mais informações das pessoas que estão jogando comigo. Então eu prefiro acabar foldando esse tipo de mão nesse início de torneio. Se fosse uma mão mais forte, com certeza a gente estaria aqui indo pro tribet. 7-4 a gente foldou, 3-2 a gente foldou. Você vai ver que a gente foldou várias mãos aqui, tá? Esse 8-7 aqui eu acabei foldando pelo range 3x do button. Mas a gente poderia defender tranquilamente também. Quando eu recebo esses sizes mais altos, quando eu não tenho informação, de novo, olha só como essa frase vai permear aqui o nosso vídeo. Quando eu não tenho essa informação do vilão que está abrindo 3x, eu prefiro acabar foldando mais do que eu foldaria. Se o vilão faz aqui do botão 2x, obviamente a gente vai dar call com esse 8-7. Agora 3x, como ainda não tem informação se isso aqui poderia ser um tell do oponente, o que seria um tell, né? Um padrão que o oponente tem quando tem uma mão forte, por exemplo. Então será que o nosso oponente ele faz 3x quando tem uma mão forte? Ou será que ele faz 3x quando está blefando? Como eu não tenho essa informação ainda, eu acabei preferindo foldar essa mão para ter mais informações do vilão. As 6 aqui, a gente teve o limp. Lembrando que do small blind aqui a gente não tem call, né? Lembra que é a nossa estratégia, que a gente não vai ter call aqui do small blind. Raras ocasiões a gente vai ter um call aqui, um limp, mas são raras mesmo. Esse as 6 aqui a gente teria jogado de ou tribet ou fold, eu acabei jogando de fold. Acho que eu teria opções melhores aqui, teria momentos melhores para jogar, como foi aqui o rei. Então a gente já tem aqui, ó, lembra aquela informação que a gente tinha antes? Ó, o vilão abriu 3x ali no size, no blind 15-30. Será que isso aqui é um tell? Será que ele faz isso sempre? E olha só, ele tá fazendo de novo. Então ele abriu aqui 3x, agora a gente tem rei. Obviamente a gente vai jogar o de tribet aqui com esse rei. Nosso vilão deu call, bateu o flop 8-5-2. Obviamente a gente vai continuar betando, né? A gente fez aqui um pouco menos de 50% do pote, né? Que seria uns 380 ali, eu acho que metade do pote. E o vilão acabou foldando e a gente aqui puxou um pote bem grande aqui de 1000 fichas e foi para 34 blinds. Foldamos aqui mais algumas mãos, rei 8 de novo, a gente teve o limp ali. Já tem uma informação bem interessante sobre esse palumbo aqui, né? Que ele estava dando bastante limp, né? Então a gente já tem que botar essa nota ali no vilão, que ele dá muito limp, com mãos médias, mãos fortes, mãos fracas, né? Essa é uma nota bem interessante para ter. Foldamos mais algumas mãos aqui. 10-10 foi a primeira mão que a gente realmente abriu, né? A gente abriu, tomou call ali do cutoff. Tomamos call do Big Blind também. E bateu A 5-5. A gente acabou jogando de check, todo mundo checou. Aqui a gente tem um flush draw, né?
mas a gente acabou foldando justamente porque a gente tinha um jogador atrás aqui pra falar ainda, e eu acabei preferindo de novo. Vou jogar bem pra trás aqui, eu quero ter mais informações dos vilões, eu também quero, quando tiver uma mão mais forte, eu quero jogar muito agressivo, né? Eu acredito que nessa situação aqui a gente não precisa atolar dessa forma aqui, ainda mais com um vilão aqui na nossa esquerda pra falar depois da gente, acabei foldando. 10-3 a gente foldou, 8-6 todo mundo foldou pra gente. 10-5 a gente acabou não abrindo também, então aqui a gente abriu bastante do small blind, só que esse 10-5 aqui ele tá bem no bottom do bottom ali, das mãos que a gente vai abrir, então a gente acabou não abrindo essa mão. As 5 a gente teve uma abertura aqui do cutoff, a gente não vai jogar, né? A gente vai foldar também. 6-4, aqui a gente teve as e rei de novo, a gente abriu raise. Todo mundo acabou foldando e a gente puxou ali mais algumas fichas e o nosso stack ele tá sendo, a gente tá fazendo aquela manutenção do stack, né? Essa manutenção do stack é muito importante, né? Ah, porque eu tinha as e rei, abri, todo mundo foldou. Tudo bem, tá tudo certo, a gente conseguiu puxar mais algumas fichas, a gente tá fazendo essa manutenção importante do stack. Ponto muito importante, se você é jogador de Cynthia, você tem que estudar muito essas faixas de range, essas faixas de stack, na verdade, né? 10, 15, 20, a gente pode até dividir em mais, a gente pode dividir em 10, 12, 14, a gente pode até ir mais além de dividir de 10, 11, 12, a gente tem cada mudança de faixa de stack, a gente tem uma mudança no nosso range, e aqui, principalmente entre 10 e 20, a gente vai ficar muitas vezes. Então é muito importante você estudar muito bem essa faixa de stack de 10 a 20 big blinds, o que você vai abrir, o que você vai dar call, o que você vai chovar, o que você vai jogar de 3-bet. Isso vai fazer você se tornar um jogador muito, muito lucrativo. Foldou mais algumas mãos, rei 10 aqui, todo mundo foldou. Olha só como essa mesa tava primeiro dando muito limpo, agora tá todo mundo foldando muito. São informações muito importantes que a gente deve ter. Tivemos um shove de 8 blinds aqui, obviamente a gente não vai pagar com rei 6 naipado. Foldamos mais algumas mãos. O nosso 4-4, tivemos um shove de 10 blinds, obviamente a gente não vai dar call aqui. 6-3 naipado, a gente foldou a mesma coisa do shove. 9-6. 7-2 aqui, o vilão jogou de limp, a gente jogou de check, né? Bateu ali o flop, a gente foi jogando de check até o river e o vilão acabou dando check com as e rei. E olha só de novo aquela informação que é muito importante a gente ter aqui, muito importante mesmo. O nosso vilão, ele limpou um as e rei. Isso é um crime total aqui, né? Então ele não poderia limpar essa mão de jeito nenhum, né? Ainda mais que a gente tem dois jogadores short aqui, né? Os dois jogadores short, eles estão nos blinds. Então aqui ele tinha o dever de abrir justamente para fazer algum desses jogadores do botão, quem sabe fazer um rei steal aqui, né? Para dar um shove, obviamente ele vai para com as e rei, mas esse limp de as e rei é criminoso nessa situação. Porque imagina, você ali tá com as e rei, você limpou. Aí bateu esse flop 9, 5 e 2, você tá jogando contra o Big Blind, né? E o range do Big Blind, ele acerta muito esse tipo de board mais baixo, né? Então, se você tem uma ideia ali do range do Big Blind, vai ter praticamente o baralho inteiro, né? Literalmente tem o baralho inteiro, né? Porque ele jogou de limp. Então eu vou jogar de check com o baralho inteiro, eu posso ter qualquer mão aqui, né? E ele pegou esse as e rei dele e jogou no lixo, praticamente, né? Porque bateu 9-5-2, eu já poderia ter, quem sabe, até feito uma aposta nesse turn, acabei não fazendo. Aqui ele ainda tinha uma pequena esperança ali, né? Com uma sequência que ele poderia acertar, já que a gente sabe que ele tem o as. Mas ele bateu esse 6, e ele teve que pegar esse as e rei e jogar no lixo, literalmente, porque ele transformou esse as e rei num baita de um blefe, né? E acabou perdendo. O Let 2 a gente foldou, as e 6 aqui a gente abriu, na verdade a gente jogou de shove, né? Muito importante esse range de shove, a gente tá com 15 big blinds aqui do botão, então a gente tá com as e reis naipado, as e 6 naipado, a gente não quer abrir para tomar um shove e ter que dar call, então a gente joga de shove direto, e acabou que todo mundo foldou e a gente puxou mais um stack. As e dama na mão seguinte, de novo a gente jogou de shove, né? Ah, Ângelo, mas será que a gente não tem uma abertura aqui com 17 big blinds? A gente poderia até abrir, mas estudando um pouco sobre os ranges, a gente vê que esse as e dama aqui, ele vai jogar melhor de shove do que jogar de abertura, né? Então a gente acabou abrindo de novo, e os vilões foldaram, a gente puxou mais um pote. As e 8 de novo, a gente teve mais um walk, a gente recebeu vários walks nesse jogo. Dama e 3 aqui a gente acabou foldando. Dama 6 a gente tinha que ter aberto, né? Olhando agora, de novo, mais um spot muito importante que a gente acabou perdendo aqui, né? Quais são as damas naipadas que a gente vai abrir do botão? Todas, ainda mais nessa faixa de stack a gente vai abrir todas. 8 e 8 aqui, obviamente, a gente vai jogar de shove, né? A gente não vai abrir com esses pares, a gente quer jogar de shove direto, né? Porque imagina que a gente abre esse 8 e 8 aqui, o Big Blind da call e vem o flop ali, as, dama 10, rei, dama 10, valete, valete 10, valete, valete, dama. Todos esses tipos de mãos vão matar a nossa ação aqui. Então a gente jogar esse 8 e 8, a gente vai jogar de shove direto, principalmente nesses stacks mais baixos. Então, tipo, 20 blinds menos, a gente vai jogar principalmente de shove com esses parzinhos médios e baixos, né, pra gente evitar esses tipos de flops e coisa assim. 6-6 ali, o vilão jogou de limp de novo. Agora a gente já tem uma informação importante, né? A gente já teve ali antes um limp de as e rei, né? Então agora nosso 6-6 aqui, a gente não, quem sabe, não vai ter
não vai fazer muita mão foldar, né? Porque se ele deu limp com aquele as e rei, putz, o que ele pode estar dando limp agora? Então eu prefiro jogar mais de check, jogar mais pra trás essa mão. O vilão jogou de check também. A gente foi levando até o river e ele tinha 8-8. E olha só, de novo uma mão que ele deveria abrir, ele jogou de limp. Então aqui a gente acabou fugindo desse spot, acabou não pulando na lança, que a gente iria jogar de chove e ele iria dar call, né? A gente acabou fugindo desse spot justamente porque a gente tinha informação que ele já tinha limpado com as e rei antes, né? Então essa informação ela foi muito importante na nossa tomada de decisão depois para fazer a gente evitar perder. A gente teria perdido aqui se a gente tivesse no chove, ele teria dado call, a gente teria perdido, né? E por aquela informação, a gente acabou pensando, jogou esse 6-6 mais para trás e acabou evitando ali um desastre, né? Dama valete aqui a gente jogou de chove, o vilão acabou foldando. Dama 9 a gente jogou de chove também, né? Esse dama 9 aqui é muito importante você saber desse chove aqui do botão de dama 9. Mas é porque é uma dama, nossa, mas é fraco, eu tô perdendo pra todo mundo. Mas essa faixa de stack aqui, esse dama 9, ele acaba sendo bem forte. Então olha só como ele tá o chove aqui. Ele tá dando 0.09, é uma equidade que a gente não quer perder. Então a gente tem um chove aqui. Acabou que a gente chovou, todo mundo foldou. Passando mais algumas mãos pra frente aqui, a gente vai chegar em mais um walk que a gente recebeu de 4-4. Se o vilão chove aqui no small blind, o que você faz? Insta call. A gente vai jogar de call com certeza contra esse faixa de stack, principalmente ali com 6 big blinds, a gente vai dar call com esse 4-4. Mão seguinte a gente teve o 7-7, o vilão veio de chove, obviamente a gente vai de chove por cima com o 7-7, né? E acabou que bateu ali e seguramos ali contra o as e 6 do vilão e puxamos mais um pote ali. Agora a gente tá com 27 big blinds, 8-6 a gente não vai abrir, 7-4 a gente não vai abrir. Rei 2 aqui, vilão jogou de limp, a gente jogou de check. Acertamos ali um board. Só que, de novo, a gente não quer ficar se comitando aqui, porque a gente já viu que esse vilão aqui ele pode chegar e começar a fazer bet em todas as streets, e ele fez uma bet bem grande, ele fez meio pote aqui, né? Então a gente acabou, não vai ficar buscando esses parzinhos. Valete 8 a gente jogou de raise, o vilão deu call. Acertamos o flop ali. Rei 10 e 2, a gente poderia jogar de c-bet aqui, mas eu prefiro jogar um pouco mais pra trás essa mão. Aqui agora a gente tem um flush, uma sequência, né? Só que o vilão acabou fazendo meio pote, e obviamente a gente não vai atrás dessa sequência com esse valor. Então a gente acabou foldando. Rei 10, a gente abriu, tomamos call do Big Blind, bateu o flop 3-7-2. De novo, esse flop aqui ele é muito do Big Blind, né? Justamente esses boards baixos são muito do Big Blind. Não jogou de check, mesmo assim eu preferi fazer a primeira c-bet. E o vilão acabou foldando, e a gente acabou puxando ali mais um pote muito bom. Foldamos mais algumas mãos aqui, esse as 9... O vilão jogou de limp de novo, né? Então a gente nunca sabe o que esse limp do vilão quer dizer. Jogamos de check-check. Fizemos uma aposta aqui no turn e o vilão acabou foldando. Anjo, por que você fez essa aposta no turn? Quando dobrou esse 6 aqui, o vilão não fez a aposta no flop, eu imaginei que ele não tinha nem o rei nem o 6, né? Eu acho que o rei ou 6 ele teria betado no flop. Quando dobrou esse 6 aqui no turn, eu me senti seguro fazer uma aposta de meio pote e o vilão acabou foldando. Dama 9 aqui a gente acabou foldando de novo. Teve a abertura do botão. Dama 8 a gente vai foldar porque já teve uma abertura do cutoff. 7-6 aqui, a gente jogou de check, né? Fomos com 3 pessoas, nós e mais 2 pessoas pro flop. Jogamos de check aqui, acertamos o último par na mesa. A gente deu o primeiro call, porque aqui a gente tem que dar esse call, né? A gente tem, apesar de ter o último par na mesa, a gente pode abrir ali questão para flush draw. A gente pode, quem sabe, acertar um 8, que a gente fica 2 pontos. Às vezes, acertar o 5, a gente tem também uma pedida ali. Então a gente tem que dar esse primeiro call. Bateu o 10, né? A gente jogou de check. Check. Aqui nesse turn aqui a gente tem a broca do 8, né? Então a gente tem alguma equidade ainda equivalente, mas debateu a dama, a gente jogou de check, e o vilão acabou puxando com o rei ali e a gente acabou perdendo esse pote. Rei dama aqui, a gente obviamente vai jogar de reis, né? Muito forte, o vilão acabou foldando. Foldamos mais algumas mãos aqui, chegamos a esse as 5 que todo mundo foldou pra gente de novo. Valete 8 a gente foldou porque teve a abertura do cutoff. 10 e 4 a gente foldou. Valete 3 a gente acabou foldando por causa da abertura aqui do cutoff. Valete 3 a gente jogou de chove, né? Então esse chove aqui é bem interessante. Vamos ver o IC mais aqui que ele vai dizer desse chove. Mas eu acredito que vai ser quase N2. Não, na verdade não é quase N2, é N2 mesmo, né? Nessa situação aqui, como a gente tem um vilão ali que é o do cutoff que tá com 7 big blinds, ele tá muito pressionado aqui, né? Então ele não vai conseguir dar call com muita coisa. Então a gente acaba tendo que chovar o baralho inteiro em cima dele. E esse Valete 3 aqui tem um chove de mais de um big blind a cada 100 jogadas. Então é muito chove isso aqui. E a gente acabou chovando e o vilão acabou foldando. As asas a gente abriu. Tomamos o call do big blind, né? Bateu vala 7-7, a gente fez uma c-bet ali padrão de 25%, o vilão acabou foldando. Rei 5 a gente foldou, 9-2 a gente foldou.
Rei 3 aqui, a gente chovou, né? Então, de novo, a mesma situação de antes. A gente tá pressionando esse jogador aqui porque tem um cutoff ali com 4 Big Blinds. Então ele não vai querer dar call aqui e arriscar perder o torneio antes desse outro jogador de 4 ali. Jogador de 4 Big Blinds. Jogador de 4 Big Blinds. E ali a gente puxou mais um pote. As 5 tivemos um chove ali, né? Só que foi um chove minúsculo, né? Foi ali 3 blinds, a gente já tinha posto 1, a gente pagou 2 blinds e foi ali e acabou puxando contra Rei Valete. Dama 7 a gente jogou de check, jogou de limp, acertamos a dama, fizemos uma c-bet, o vilão foldou. As 2 jogamos de reis e o vilão foldou. As dama a gente abriu, o vilão deu call. A gente fez uma c-bet aqui, um pouco mais alta, né, de 66% aqui mais ou menos. O vilão acabou foldando. 7-5 a gente puxou, as 6 a gente abriu, o vilão foldou. Essa aqui foi uma mão definida do torneio, uma mão muito interessante, que a gente tomou raise, e eu acabei jogando de mais um raise, só que eu acabei errando o size aqui, eu acabei clicando errado, e a gente tomou um chove. Então nesse momento aqui eu falei, putz, o que eu fiz, né? Dei um clique raise aqui, só que não era pra fazer isso. E o vilão jogou de chove. Aí a pergunta é, o que a gente tem que pagar aqui nessa situação? Aí fica a grande pergunta, né? Aqui tá falando que o Small Blind ele devia estar chovando 43% do baralho, né? E aí a pergunta que fica, será que o vilão estaria chovando esse 43% do baralho depois que aconteceu ali, daquele raise, clique raise, e aí vem o chove? Eu acho que não. Então aqui a gente tem que dar uma analisada nessa mão. Eu acho que ele vai estar chovendo menos que isso, né? Eu acho que ele vai estar chovando, quem sabe, mais ou menos isso aqui, né? Uns 25% assim, por cento. E a gente deu um chove, deu call de rei 10, né? Vamos ver aqui se ele estiver chovendo mais ou menos isso aqui, que é mais ou menos 25% do baralho, se a gente continua tendo que dar esse call. Olha só como ele já some, né? Ele nem aparece mais aqui, ele some literalmente. Então, isso aqui é muito importante a gente lembrar que acabou aqui no momento do jogo, eu acabei dando call, só que a gente estava atrás, né? A gente estava contra as 10. Então a gente acabou ficando bem feio ali. Mas a gente tem que ter de novo essa informação. Será que o meu vilão está chovendo mais ou menos? Se ele estiver chovendo mais, eu preciso pagar mais. Se ele estiver chovendo menos, eu tenho que pagar menos. E aí que vem essa questão dos ranges, né? Que eles têm esse dinamismo dos ranges, né? Então aqui a gente acabou errando e acabou sendo dominado ali por uma mão. E a gente acabou ficando bem short aqui nesse torneio. E a gente foi para 5 Big Blinds. Então vamos lá, continuando aqui, a gente teve esse As e 6, que a gente jogou de chove, o vilão acabou foldando. 10-10, o vilão acabou foldando de novo, a gente já tava com a mão no clique ali para dar o call no chove, né? Rei 5 de novo a gente chovou, obviamente, né? Rei 5 é uma carta, uma mão muito forte. 9-6 naipado a gente jogou de check. O vilão saiu de bet, a gente acabou foldando. Rei 3 a gente chovou, passou. 10 e 9 a gente jogou de chove, o vilão deu call, né? A gente acabou acertando o flush ali, acabou puxando contra as e rei. 8 e 8 a gente aumentou. Tomamos um chove, né? E a gente tem 8-8 aqui no heads up, obviamente, a gente não vai foldar par aqui no heads up. A gente jogou de call. E o vilão tinha As e 4. E ele acabou, foi criminoso aqui, né? 3, 5. Esse aqui é aquele momento que você fala, putz, a peça tá contra mim, né? Bate ali um 3, 5, 4, 2 e o vilão vai lá e acerta uma sequência absurda no river. Mas segue o jogo. Aqui a gente já não tinha nem mais blind, né? A gente tinha 0.3, já foi pro all-in sozinho aqui. E a gente acabou perdendo, aqui não mostrou, a gente acabou perdendo e caindo no torneio. Então, de novo, muito importante você lembrar essas estratégias. A gente joga de forma mais tight, a gente tem um range muito bem definido. E quando a gente joga de forma agressiva, justamente para maximizar o nosso ganho. E essa é a estratégia lucrativa para você ser um jogador cada vez mais lucrativo aqui na PS. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Se inscreve aqui no canal, que é muito importante. A gente está querendo crescer aqui no YouTube. Estamos com menos de 20 seguidores. Mas eu espero que esse conteúdo esteja sendo valioso para você. E o seu feedback é muito importante. Então, se inscreve aqui no canal. Espero você no próximo vídeo. Fica com Jesus. Até lá.